Bom dia! Em continuação à leitura do livro Monge que Vendeu Sua Ferrari, hoje é a leitura do capítulo 3, A Milagrosa Transformação de Julian Mantle. Fiquei espantadíssimo com o novo e melhorado Julian Mantle. Pensei, silencioso e incrédulo, como é que alguém que há apenas alguns anos parecia um velho cansado, agora parece tão vivo e vibrante? Será que alguma poção mágica permitiu que ele bebesse da fonte da juventude? Qual seria a causa dessa reviravolta extraordinária? Julian foi o primeiro a falar. Disse que o hipercompetitivo mundo do direito havia lhe cobrado um preço alto, não só física e emocionalmente, mas também no nível espiritual. O ritmo acelerado e as exigências infinitas tinham-nos exaurido e estraçalhado. Confessou que seu corpo havia desmoronado e sua mente perdera o brilho. Seu ataque cardíaco foi apenas um sintoma de um problema mais profundo. A constante pressão e a agenda exaustiva de um renomado advogado de litígio também haviam afetado seu bem mais importante e talvez mais humano, seu espírito. Ao receber o ultimato do médico, dizer adeus ao direito ou à própria vida, ele vislumbrou uma oportunidade de ouro para reavivar o fogo interior que estava tão presente quanto era jovem, um fogo que havia se apagado quando o direito se tornara mais um negócio do que um prazer. Julian ficou visivelmente mais animado quando contou como vendeu todas as suas posses materiais e partiu para a Índia, um país cuja cultura ancestral e cujas tradições místicas sempre o haviam fascinado. Ele viajou de vilarejo a vilarejo, às vezes a pé, às vezes de trem, aprendendo novos hábitos, vendo as paisagens infinitas e passando a amar o povo indiano, que exalava calor humano, gentileza e uma perspectiva revigorante sobre o verdadeiro significado da vida. Mesmo as pessoas que tinham muito pouco abriram suas casas e seus corações ao cansado visitante do Ocidente. À medida que os dias foram se transformando em semanas, nesse ambiente encantador, Julian foi lentamente passando a se sentir mais vivo e mais inteiro, talvez pela primeira vez desde a infância. Aos poucos, sua curiosidade natural e sua faísca criativa foram voltando junto com o entusiasmo e a energia pela vida. Ele passou a se sentir mais alegre e em paz, e começou a rir de novo. Embora tenha curtido todos os momentos que passou naquela terra exótica, Julian me contou que sua viagem à Índia não fora simples férias para uma mente mais do que fatigada. Ele descreveu seu tempo naquele país distante como uma odisseia pessoal do eu interior. Confidenciou que estava determinado a descobrir quem ele realmente era e o que significava mesmo a sua vida, antes que fosse tarde demais. Para isso, sua primeira prioridade era se conectar com o vasto manancial de sabedoria milenar, sobre como levar uma vida mais compensadora, edificante e iluminada. Eu não quero parecer alguém de outro mundo, John, mas foi como se eu tivesse recebido uma ordem de dentro, uma instrução interior me dizendo que eu devia começar uma viagem espiritual para reacender a chama que eu havia perdido. Foi uma época extremamente libertadora para mim. Quanto mais eu explorava, mais ouvia falar dos monges indianos que ultrapassavam os 100 anos de idade. Monges que, apesar da idade avançada, levavam vidas joviais, enérgicas e cheias de vitalidade. Quanto mais ele viajava, mais aprendia sobre os yogis eternos que haviam dominado a arte de controlar a mente e o despertar espiritual. E quanto mais ele conhecia, mais profundo era o desejo de compreender a dinâmica por trás desses milagres na natureza humana, na expectativa de aplicar a filosofia deles à sua própria vida. Nas etapas iniciais da viagem, Julian procurou muitos professores conhecidos e altamente respeitados. Contou que todos eles o receberam de braços e corações abertos, dividindo todas as preciosidades da sabedoria que haviam absorvido em vidas passadas, em silenciosa contemplação sobre os aspectos mais elevados da existência. Julian também tentou descrever a beleza dos templos antigos espalhados pela paisagem mística da Índia.
edifícios que se erguiam como a porta de entrada real para a sabedoria milenar. Disse ter ficado emocionado pela natureza sagrada desses lugares. Foi um momento muito mágico da minha vida, João. Lá estava eu, um velho advogado cansado que vendera tudo o que tinha, o cavalo puro sangue até o Rolex, e empacotei tudo o que sobrou numa velha mochila que seria minha companheira constante na aventura rumo às tradições imortais do Oriente. Foi difícil largar tudo? Perguntei em voz alta, incapaz de conter a curiosidade. Não. Aliás, foi a coisa mais fácil que eu fiz na vida. A decisão de abandonar o direito e todas as minhas posses materiais pareceu bastante natural. Albert Camus um dia disse que a verdadeira generosidade em relação ao futuro consiste em entregar tudo ao presente. Bem, foi exatamente o que eu fiz. Eu sabia que precisava mudar, por isso decidi ouvir o meu coração e agir de forma drástica. A minha vida ficou tão mais simples e cheia de significado quando deixei para trás a bagagem do meu passado. Na hora em que eu parei de gastar tanto tempo correndo atrás dos grandes prazeres da vida, comecei a curtir os menores, como ver as estrelas dançando no céu iluminado pela lua, ou me deleitar com os raios de sol de uma linda manhã de verão. E a Índia é um lugar tão intelectualmente estimulante que eu raramente pensei em tudo que eu deixei para trás. Aqueles encontros iniciais com os estudiosos e os sábios daquela cultura exótica, apesar de instigantes, não trouxeram o conhecimento do qual Júlia estava sedento. Naqueles primeiros dias de sua odisseia, a sabedoria que ele almejava e as práticas que esperava que fosse mudar sua qualidade de vida continuavam fora do seu alcance. Foi só quando estava viajando, havia cerca de 7 meses, que Julian conseguiu seu primeiro progresso verdadeiro. Na Caxemira, um estado antigo e místico que repousa silenciosamente ao pé da cordilheira do Himalaia, ele teve a boa aventura de conhecer um yogi chamado Krishna. Esse homem esbelto, de cabeça inteiramente raspada, também fora advogado em sua vida passada. Como geralmente, contava brincando com um sorriso que exibia todos os dentes. Farto do ritmo acelerado, tão característico da moderna Nova Delhi, ele também abriu mão de seus bens materiais e se retirou para o mundo de maior simplicidade. Ao virar zelador do templo da aldeia, disse Krishna, passara a conhecer a si mesmo e sua missão no quadro mais amplo da vida. Eu estava cansado de viver a vida como se estivesse num interminável bombardeio antiaéreo. Percebi que a minha missão é servir os outros e, de alguma maneira, contribuir para tornar esse mundo um lugar melhor. Hoje eu vivo para me doar, contou a Júlia. Passo os dias e noites no templo, levando uma vida austera, mas gratificante. Compartilho as minhas realizações com todos que vêm aqui para orar. Sirvo aos necessitados, não sou um sacerdote, apenas um homem que encontrou sua alma. Julian contou sua própria história ao yogi, que fora advogado. Falou da sua antiga vida de fama e privilégios. Contou a Krishna sobre sua fome de riqueza e sua obsessão pelo trabalho. Revelou com grande emoção seu interior e a crise espiritual que o abateu quando a luz que sempre brilhara em sua vida ameaçou se apagar com os ventos de um estilo de vida desequilibrado. Eu também trilhei essa estrada, meu amigo. Também senti a dor que você sentiu, mas aprendi que tudo acontece por um motivo, ofereceu o simpático yogi Krishna. Todo acontecimento tem uma função e cada adversidade é uma lição. E descobri que o fracasso, seja pessoal, profissional ou espiritual, é fundamental para a expansão pessoal. Ele proporciona o crescimento interior e uma série de recompensas psíquicas. Nunca se arrependa do seu passado. Em vez disso, abrace-o como o mestre que ele é. Depois de ouvir essas palavras, Julia me disse que se sentiu exultante. Talvez no yogi Krishna ele tenha encontrado o mentor que estivera procurando. Quem podia ser mais indicado do que outro ex-advogado figurão que, através de sua própria odisseia espiritual, encontrara uma maneira melhor de viver para lhe ensinar os segredos de uma vida de mais equilíbrio, encantamento e deleite? Eu preciso de sua ajuda, Krishna. Preciso aprender a construir uma vida mais rica e íntegra. Eu ficarei honrado em ajudá-lo, de qualquer maneira possível, ofereceu Yogi. Mas posso fazer uma sugestão? É claro.
Desde que passei a cuidar desse templo, ouço boatos sobre um grupo místico de sábios que mora lá no alto do Himalaia. Reza a lenda que eles descobriram uma espécie de sistema que ajuda a melhorar substancialmente a qualidade de vida das pessoas, não apenas fisicamente. Imagina-se que seja um conjunto integrado de princípios holísticos milenares e técnicas para liberar o potencial da mente, do corpo e da alma. Julian estava fascinado. Soava perfeito. E exatamente onde moram esses monges? Ninguém sabe. E eu lamento já ser velho demais para começar a procurá-los. Mas vou te dizer uma coisa, meu amigo. Muita gente tentou encontrá-los e muito fracassaram, com consequências trágicas. Os patamares mais altos do Himalaia são traiçoeiros. Até o alpinista mais habilidoso fica indefeso diante da devastação natural. Mas, se o que você está procurando são as chaves douradas para uma saúde radiante, uma felicidade duradoura e a satisfação interior, eu não tenho a sabedoria que você busca. Eles é que têm. Julia, que nunca foi de desistir facilmente, voltou a pressionar o Yogi Krishna. Tem certeza que você não faz a menor ideia de onde eles moram? A única coisa que pode dizer é que os habitantes aqui da aldeia os chamam de grandes sábios de Sivana. Na mitologia local, Sivana significa oásis de iluminação. Esses monges são reverenciados como se tivessem uma constituição e uma influência divinas. Se eu soubesse onde eles estão, teria o dever de informar você, mas honestamente eu não sei. E para falar a verdade, ninguém sabe. Na manhã seguinte, quando os primeiros raios de sol na Índia começaram a dançar no horizonte colorido, Julia iniciou sua caminhada rumo ao território perdido de Sivana. No início pensou em contratar um guia Sherpa para ajudá-lo na escalada pelas montanhas, mas por uma estranha razão, seus instintos lhe disseram que essa era uma viagem que ele teria que fazer sozinho. Portanto, talvez pela primeira vez na vida, ele guardou a voz da razão e depositou sua confiança na intuição. Sentia que estaria seguro. De alguma forma, sabia que iria encontrar o que procurava. E assim, com o zelo de um missionário, ele começou a subir. Os primeiros dias foram fáceis. Às vezes ele encontrava com um dos bem-humorados habitantes da aldeia lá embaixo, que caminhava por uma das trilhas, talvez buscando um pedaço de madeira ideal para uma escultura, ou procurando o santuário que aquele lugar surreal oferecia aos que atreviam se aventurar a esse ponto do céu. Outras vezes ele andava sozinho, utilizando o tempo para refletir em silêncio sobre os lugares que já conhecera na vida e o lugar para onde se dirigia naquele momento. Não demorou muito até que a aldeia não passasse de um minúsculo ponto nessa magnífica tela exuberante da natureza. A majestade dos picos cobertos de neve no Himalaia fez seu coração bater mais forte e por um instante ele ficou sem fôlego. Sentiu uma união com o ambiente ao seu redor, tipo de relação que dois velhos amigos conseguem desfrutar depois de muitos anos ouvindo os pensamentos mais íntimos e rindo das piadas um do outro. O ar fresco da montanha limpava sua mente e energizava o seu espírito. Depois de viajar muitas vezes pelo mundo, Julia achava que já tivesse visto de tudo, mas nunca presenciara tanta beleza. As maravilhas que ele experimentou naquele momento mágico eram um tributo singular à sinfonia da natureza. Na mesma hora ele se sentiu alegre, exultante e despreocupado. Foi ali, muito acima da humanidade, lá embaixo, que Julia lentamente se aventurou para fora do casulo do ordinário e começou a explorar o recinto do extraordinário. Eu ainda me lembro das palavras que passavam pela minha cabeça lá em cima, disse Julia. Pensei que no fim das contas a vida é feita de escolhas. O destino de uma pessoa se desenrola de acordo com as escolhas que ela faz e tive certeza de que fizera a escolha certa. Eu sabia que a minha vida nunca mais seria a mesma e que algo maravilhoso, talvez até milagroso, estava prestes a acontecer comigo. Foi um despertar incrível. À medida que Julia galgava as regiões mais rarefeitas da cordilheira do Himalaia, ele contou que foi ficando mais angustiado. Mas era uma ansiedade positiva, com a sensação de que ele tinha antes de uma grande festa quando era adolescente, ou logo antes de um caso importante começar e a imprensa andar na minha cola no tribunal. E embora eu não tenha tido a vantagem de ter um mapa ou um guia, o caminho estava livre e uma trilha muito pouco utilizada me levou ainda mais para o alto,
para os recônditos mais profundos daquelas montanhas. Foi como se eu tivesse uma espécie de bússola interior, me empurrando gentilmente em direção ao meu destino. E eu não acredito que teria sido capaz de parar de subir mesmo se eu quisesse. Julian estava todo animado, as palavras jorrando de sua boca como um riacho após a chuva. Enquanto trilhava por mais 2 dias a rota que ele torcia que o levasse até a Sivana, seus pensamentos voltaram à sua vida anterior. Embora se sentisse totalmente liberto do estresse e das tensões que personificavam seu velho mundo, ele se perguntou se realmente conseguiria passar o resto de seus dias sem o desafio intelectual que a advocacia lhe oferecera desde que se formara em Harvard. Seus pensamentos então se voltaram para a sua sala com painéis de carvalho, num arranha-céu reluzente no centro da cidade e na paradisíaca casa de praia que ele vendera por uma linharia. Pensou nos velhos amigos com quem frequentara restaurantes mais exclusivos, nos lugares mais badalados. Também pensou na cobiçada Ferrari, em como seu coração disparava quando ele dava a partida no motor e toda sua potência ganhava vida com um sonoro rugido. Embrenhando-se cada vez mais na profundeza daquele lugar místico, suas reflexões sobre o passado foram rapidamente interrompidas pelas deslumbrantes impressões que pareciam a cada momento. Foi enquanto ele se deleitava com a dádiva da inteligência da natureza que aconteceu algo espantoso. De rabo de olho, ele avistou logo à frente um vulto vestido de maneira meio estranha, com um rope vermelho esvoaçante e um capuz azul marinho. Júlio ficou espantado de avistar alguém num lugar tão remoto. Afinal, foram 7 dias de perigo para chegar até lá. Como ele estava a muitos quilômetros de qualquer civilização, e nem sequer tinha certeza se encontraria o caminho final para a Sivana, ele gritou para o outro viajante. O vulto recusou-se a lhe responder e acelerou o passo pelo caminho que os dois subiam, não concedendo a Júlia sequer a gentileza de olhar para trás em reconhecimento de sua presença. Logo o misterioso viajante se pôs a correr, com o robe vermelho dançando graciosamente atrás dele como lençóis recém-lavados secando num varal em um vendaval de outono. Por favor, amigo, preciso de sua ajuda para encontrar Sivana, gritou Júlia. Estou viajando há 7 dias com pouca água e quase nenhuma comida. Acho que estou perdido. O vulto parou abruptamente. Júlia se aproximou com cuidado. Enquanto o viajante permanecia incrivelmente quieto e silencioso, sua cabeça não se mexia, suas mãos ficaram imóveis, seus pés não saíram do lugar. Júlia não pôde ver o rosto dele, por baixo do capuz, mas o conteúdo de uma cestinha nas mãos do viajante chamou sua atenção. Dentro do cesto havia uma coleção de flores mais belas e delicadas que Júlia vira em toda a sua vida. O vulto segurou a cesta com mais força enquanto Júlia se aproximava, demonstrando seu amor pelas queridas posses, bem como uma desconfiança daquele ocidental alto, tão comum naquelas bandas quanto uma gota de orvalho no deserto. Júlia estudou o viajante com uma imensa curiosidade. Um breve raio de sol revelou o rosto de um homem debaixo do largo capuz. Mas Júlia nunca tinha visto um homem como aquele. Apesar de ter no mínimo a sua idade, tinha feições tão marcantes que deixou Júlia impressionado e o levaram simplesmente a parar e fitá-lo pelo que pareceu uma eternidade. Os olhos dele se pareciam como os de um gato, tão penetrantes que Júlia se viu obrigado a olhar para o lado. Sua pele morena e viçosa e macia, seu corpo parecia forte e vigoroso. E embora as mãos do homem revelassem que não era jovem, ele irradiava tamanha abundância de juventude e vitalidade que Júlia ficou hipnotizada pelo que estava vendo diante de si, igual uma criança vendo um show de mágica, pela primeira vez. Esse deve ser um dos grandes sábios de Sivana, pensou Júlia, mal conseguindo disfarçar a alegria. Oi, meu nome é Júlia Mantri. Eu vim aprender com os sábios de Sivana. O senhor sabe onde posso encontrá-los? O homem olhou pensativo para aquele estrangeiro cansado vindo do ocidente. Sua paz e serenidade lhe concediam uma natureza angelical e iluminada. O homem falou baixinho, quase num sussurro. E por que você procura esses sábios, amigo? Sentindo que realmente tinha encontrado um dos monges místicos, algo que para tantos outros antes dele fora impossível, Júlia abriu seu coração e relatou sua odisseia. Contou sua vida pregressa e a crise espiritual com a qual ele havia se debatido. Como trocar a sua saúde e energia pelas breves recompensas que a profissão lhe permitia.
Falou de como havia trocado a riqueza de sua alma por uma renda avantajada e a gratidão ilusória de um estilo de vida acelerado e fugaz. Contou-lhe também de suas viagens pela Índia mística, seu encontro com Yogi Krishna, que também foram advogado de litígio em Nova Delhi, que abrira mão de sua antiga vida na esperança de encontrar harmonia interior e paz duradoura. O viajante continuou parado em silêncio. Foi apenas quando Júlia falou de seu desejo ardente, quase obsessivo, de conhecer os princípios antigos de uma vida iluminada, que o homem voltou a falar. Passando um braço pelo ombro de Júlia, o homem falou suavemente. Se você realmente tem um desejo do fundo do seu coração de aprender a sabedoria de um caminho melhor, então é meu dever ajudar. Eu sou realmente um desses sábios pelos quais você precisou andar tanto tempo para encontrar. Você é a primeira pessoa a nos encontrar em muitos anos. Meu parabéns. Eu admiro a sua tenacidade. Deve ter sido mesmo um advogado muito bom. Fez uma pausa, como se não tivesse certeza do próximo passo, e aí continuou. Se quiser, pode vir comigo ao nosso templo, como meu convidado. Ele fica numa parte escondida dessa região montanhosa. Ainda há várias horas deste lugar onde nós estamos. Meus irmãos e minhas irmãs vão lhe dar as boas-vindas de braços abertos. Vão trabalhar juntos para lhe ensinar os princípios antigos e as estratégias que nossos antepassados nos ensinaram através dos séculos. Mas antes que eu lhe leve para o nosso mundo particular e divida com você o conhecimento coletivo capaz de proporcionar mais alegria, força e propósito, eu preciso pedir que você aceite fazer uma promessa, disse o sábio. Depois de aprender essas verdades atemporais, você terá que voltar à sua pátria, no Ocidente, e compartilhar ensinamento com todo mundo que precisar ouvi-los. Embora isolados nessas montanhas mágicas, estamos cientes da confusão em que se encontra o mundo. Pessoas do bem estão desorientadas. Você precisa dar-lhe a esperança que elas merecem. E o que é ainda mais importante, você precisa dar a elas ferramentas para realizar seus sonhos. Esse é meu único pedido. Júlia aceitou as condições do sábio na mesma hora e prometeu que levaria sua preciosa mensagem para o Ocidente. Enquanto os dois subiam ainda mais em direção à aldeia perdida de Sivana, o sol da Índia começou a se pôr, em círculo vermelho de fogo, descendo num leito mágico e suave, depois de um dia longo e extenuante. Júlia me contou que nunca se esqueceu da majestade daquele momento, caminhando com um monge indiano, por quem ele, de alguma maneira, sentiu um amor fraterno, viajando para um lugar que ele sonhara encontrar, com todas as suas maravilhas e seus muitos mistérios. Com certeza esse foi o momento mais memorável da minha vida, confidenciou Julian para mim. Ele sempre acreditara que a vida se resumia a uns poucos momentos chaves. Esse era um deles. Dentro da alma, Julian, de alguma maneira, intuíra que aquele era o primeiro momento do resto da sua vida, uma vida que estava prestes a se tornar muito maior do que jamais havia sido. Acabando o capítulo 3. Depois eu vou estar lendo amanhã o capítulo 4. Obrigada, não esqueça de curtir e se inscrever caso ainda não esteja inscrito. E eu tenho uma playlist só desse livro, O Monge que Vendeu Sua Ferrari. Obrigada e até mais.